moradores reconheceram o hino? Sim, esse é o hino da independência do Brasil. E já que estamos no mês de setembro, que é o mês em que se comemora esse evento no nosso país, eu vou falar de dois lugares de muito destaque em São Paulo e que estão totalmente ligados a esse momento da nossa história, que são o Monumento à Independência e a Cripta Imperial. Os dois lugares ficam no Parque da Independência, em São Paulo. E vale lembrar que não é só isso que tem nesse parque, né? Nós temos também o Museu do Ipiranga, que por enquanto está fechado para restauração e será reaberto em 2022. Temos também a Casa do Grito para você visitar. Temos o Museu de Zoologia da USP também, que é muito interessante. E pertinho de lá, não dentro do parque, tem também o Aquário de São Paulo, que dá para você também aproveitar em meio período do seu dia para visitar, que é muito legal, muito temático, recomendo a visita. Então, tanto o parque quanto o entorno dele tem muita coisa para oferecer para o seu passeio. Bom, então esses dois lugares que serão o nosso destaque, que é o Monumento à Independência e a Cripta Imperial, são praticamente um lugar só, né? Porque a cripta está dentro do Monumento à Independência. E lá no Parque da Independência, ele fica aberto ao público, então você consegue ir lá, tem muitas pessoas andando de carrinho de rolimã, bicicleta, tem gente que faz piquenique, tem também uma feira de artesanato com coisas para comer também. Então é um parque para você visitar e além disso você tem ali um contato com a história do nosso país. Bom, então começando pelo Monumento à Independência, ele fica às margens do rio Ipiranga, que seria o local onde Dom Pedro I teria proclamado a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. E ele foi feito para comemorar o centenário da independência, que ocorreu em 1922, mas ele só foi totalmente concluído 4 anos depois disso. E para quem viu os vídeos do Museu Histórico Nacional e do Museu Nacional de Belas Artes, percebeu que o centenário da independência foi algo que movimentou muito o país, e principalmente o Rio de Janeiro, que era a capital do país na época. Tanto que aconteceu uma exposição universal em comemoração, só que a gente estava em meio a um mundo pós-Primeira Guerra Mundial, né? Então tinha muita coisa fervendo ainda, mas o momento foi tão marcante que a primeira transmissão de rádio feita no Brasil ocorreu durante a inauguração da exposição do centenário, com o discurso do nosso então presidente, que era o Epitácio Pessoa. Bom, o terreno que foi construído o Monumento à Independência foi cedido pela Prefeitura de São Paulo e o governo do estado ficou responsável pela construção do monumento. Então foi aberto um concurso internacional de maquetes em 1918 para escolher qual seria o formato desse monumento. E quem ganhou o concurso foi um italiano, Ettore Ximenes, que causou algumas críticas porque ele não era brasileiro. E o monumento que ele fez, a maquete que ele fez, não tinha muitas coisas que se referissem àquele momento da independência do Brasil. Então a solução que tiveram foi realizar algumas alterações que Ximenes autorizou, algumas delas. Então José Rodrigues ficou responsável por fazer esculturas e relevos no monumento que remetessem à história da independência do Brasil. Então, no entorno do monumento, há várias estátuas de bronze com figuras e momentos importantes que fizeram parte da luta pela independência do Brasil. Então, as esculturas, elas abordam as tentativas de independência. Já os relevos que tem no entorno do monumento, eles tratam da sua consolidação. Então, a escultura é a tentativa e os relevos são o que realmente acabou acontecendo em relação à independência. Então, começando a analisar o monumento, né, na lateral direita dele, né, a sua referência é ficando de costas para o monumento, lá estão representados os revolucionários pernambucanos de 1817, que por diversos motivos estavam descontentes com a coroa na época, né, com a coroa portuguesa, e isso acabou desencadeando uma revolta, que foi a única que conseguiu gerar uma revolução e acabou por tomar o poder de Pernambuco.
instalando até um governo provisório no local, um governo provisório republicano. E ela ficou também conhecida como a Revolta dos Padres, porque teve uma participação do clero católico na época. E a Revolução Pernambucana, ela começou em 6 de março de 1817 e terminou em 20 de maio do mesmo ano, né? Foi um período curto, porque ela teve uma forte repressão que foi ordenada por Dom João VI, então que acabou com essa revolução. Mas ela foi considerada uma das precursoras da independência do Brasil em 1822. E abaixo dessa escultura, né, dos revolucionários pernambucanos, tem um quadro em relevo que ilustra o combate do Pirajá, que foi uma campanha da independência para a libertação da Bahia, que foi um episódio do corneta Luiz Lopes. Nessa foto temos um painel em alto relevo, que é denominado Independência ou Morte, que foi inspirado no quadro Independência do Brasil, de Pedro Américo, que está exposto no Museu do Ipiranga, mas como eu comentei, o museu está fechado por enquanto, mas é um quadro bem bonito, bem grande. Quando ele for reaberto em 2022, vale a visita para vê-lo. E no topo do monumento temos a Marcha Triunfal da Nação Brasileira, que é composta por 20 figuras. Segundo o site do IBGE, uma mulher aparece em primeiro plano nessa marcha, com um estandarte e uma lança nas mãos, sobre uma biga puxada por 2 cavalos e seguida pelo povo. Então é uma alegoria à liberdade, muito comum na época. Já esse é o altar da pátria, com a chama que simboliza o amor incondicional à pátria. Ela foi acesa pela primeira vez em 1952. Na lateral esquerda do monumento, temos a representação dos Inconfidentes Mineiros de 1789, que foram liderados por Tiradentes e formado pelos poetas Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, também pelo dono de mina Inácio de Alvarenga, o Padre Rolim e outros representantes da elite mineira. Esse grupo já queria implantar o sistema republicano e chegaram a definir uma nova bandeira para o Brasil. E abaixo dessa escultura tem um relevo, um quadro em bronze, que ilustra a entrada de Dom Pedro na Rua do Carmo, em São Paulo, na tarde de 7 de setembro de 1822, ou seja, na tarde da proclamação da independência. Além das esculturas e dos relevos, tem também figuras que foram muito importantes para o momento da independência. Então nós temos nos cantos José Bonifácio de Andrada e Silva, que é o considerado patriarca da independência, Hipólito José da Costa, o jornalista da independência, que fundou e redigiu o Correio Brasiliense em Londres, o padre Diogo Antônio Feijó, prócer da independência e deputado às Cortes de Lisboa, e Joaquim Gonçalves Ledo, que é o chefe de movimento da independência no Rio de Janeiro. Já indo acessar a cripta, essa é uma das fotos que é um dos acessos para a cripta imperial, uma portinha lateral. E entrando por ela, há alguns painéis com informações sobre o momento da independência, com várias informações históricas. Então a gente tem um acesso a uma escada que desce para a cripta imperial, que começou a ser construída em 1953. E se reparar, acima do altar, que ali dentro era uma capela, né, era chamado antes de capela, acima do altar está o brasão imperial, que foi usado de 1822 a 1889, sendo o primeiro a compor a bandeira do Brasil independente. Então, após a independência, esse foi o primeiro brasão que nós tivemos. E após descer as escadas, se você terminou de descer, se você olhar para cima, na parede em cima, tem um símbolo do brasão de armas instituído pela República com o nome Estados Unidos do Brasil. Esse foi o primeiro nome oficial do Brasil durante o regime republicano, que durou da proclamação da República, em 1889,
até 1968, quando o nome foi alterado para República Federativa do Brasil. Então, antes era usado Estados Unidos do Brasil e depois, a partir de 1968, foi alterado para República Federativa do Brasil e é assim até hoje. Então, com a construção da cripta, primeiro, vieram os restos mortais de Dona Leopoldina, que foi a primeira esposa de Dom Pedro I, e ela veio em 1954. Ela estava no convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, e veio sob os cuidados do Instituto Histórico e Geográfico. Depois dela, vieram os restos mortais de Dom Pedro I em 1972. Mas o curioso é que seu coração ficou em Portugal, porque foi um desejo dele na época, no testamento dele, e ele é conservado até hoje. Tem uma equipe que faz todo um trabalho de conservação. Mas então os restos mortais eles vieram do convento de São Vicente de Fora, na cidade do Porto, em Portugal, como parte das comemorações dos 150 anos da independência. E foi uma solenidade transmitida para todo o país via satélite. E já em 1984, vieram de Lisboa os restos mortais de Dona Amélia, que foi a segunda esposa de Dom Pedro I. Já nela, a curiosidade foi que os especialistas, quando abriram o caixão que estava o corpo dela, a curiosidade foi que ela estava mumificada, então muito do seu corpo está preservado, eu vi um vídeo até sobre isso e realmente você vê que tem os cílios, cabelo, está bem preservado. Bom, o acesso ao público ele foi possível a partir do ano 2000, com a criação de um espaço para esse acesso. E o Monumento à Independência, ele abriga desde 2001 em seu interior também um espaço de exposições, que é administrado pela Divisão de Iconografia e Museus do Departamento do Patrimônio Histórico. Bom, e para finalizar esse vídeo, deixar aí uma reflexão para vocês, que eu li um livro que lançou essa pergunta e realmente ficou na minha cabeça, Por que nós comemoramos mais a independência do Brasil do que a proclamação da República, No 7 de setembro, se você parar para pensar, a gente tem os desfiles, as escolas se mobilizam, muitas crianças desfilam, tem também as Forças Armadas, tem toda uma solenidade em relação ao 7 de setembro. E já na proclamação da República, a gente não tem toda essa movimentação, essa solenidade para comemorar o 15 de novembro, Então, não sei se você já parou para pensar por quê, se não, fica aí essa interrogação, Será que é porque um momento teve mais a participação do povo que o outro? Será que sem a independência do Brasil, a gente teria a república que temos hoje? Fica aí para refletir, Muito da nossa história ainda está sendo revelada, ainda está sendo estudada, tem muitas interpretações, de várias pessoas, vários pesquisadores, muita coisa diferente do que a gente aprendeu na escola, então tem muita coisa se atualizando ainda em relação à nossa história. E no decorrer desse mês eu vou lançar vídeos falando daqueles momentos que estão registrados no Monumento à Independência, Todas aquelas revoltas que ocorreram antes da independência, aqueles relevos que tem lá, falando também da independência do Brasil, as pessoas que fizeram parte desse momento, que também estão em destaque no monumento. Então, os próximos vídeos serão para falar um pouco mais desses momentos, dessas revoluções e dessas pessoas, até a gente chegar à independência do Brasil. Então, espero que você não perca, se inscreva no canal, ative as notificações para receber esses vídeos e outros mais do canal. E espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!